and the party just begun. There's many roads to tell me who has won, and friendship to get with your heart. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Compliance Mais. Hoje é o nosso podcast do mês, o nosso Ncast. Para falar sobre Data Driving, eu trouxe o Márcio Lins, da Redmax, e eu trouxe a Regina Costa, também da Redmax, especialista em Data Driving. Tá? Então, a gente vai chamar aqui na tela os dois especialistas no assunto para a gente falar um pouquinho sobre essas tecnologias e quais são os desafios relacionados à LGPD. Então, vou trazer aqui o Márcio. Olá, boa CEO noite. Da Redmax. Boa noite, Márcio. Boa noite, Regina. Deu um branco, Márcio? É mole? É muito nome, né, para a gente lembrar. É muito nome. Então, Márcio, será o fim do Data Driving? Então, Com pessoal, LGPD? boa noite. Obrigado aí pelo convite, Nuno. É um prazer estar aqui falando para vocês de um tema que é o nosso dia a dia, né? Mais feliz ainda porque eu estou com a Regina aqui, que está comigo na frente de batalha, e nada mais do que especial a gente poder falar de um tema é quando a gente vive aquele tema diariamente, né? Então, não está só no campo da teoria, a gente sabe as problemáticas, tudo que pode acontecer no projeto de dados, né? Então, como eu vinha falando já há um tempo para você, a gente já está no mercado há mais de 10 anos, fazendo gestão a partir de dados, levando essa cultura de gestão por dados para as empresas, né? Aplicando, falando um pouco mais técnico agora, aplicando plataformas de business intelligence, de big data, inteligência artificial, que fazem um conjunto aí de soluções para entrega de análises, né? O que o empresário quer quando ele busca um serviço desse? Ele quer reduzir custo, aumentar a receita e ter market share, né? A empresa capitalista tem que dar lucro. Então, quanto mais você está por dentro do seu negócio, mais você consegue geri-lo, né? Então, esse nome data-driven, né, que os americanos criaram aí, esse termo, né? Não sei se eu pronunciei corretamente. Não, está correto. Eu que pronunciei errado. Não. É o nervosismo do ao vivo. Esse conceito foi criado, né, há alguns anos atrás para denominar empresas que fazem gestão a partir de dados, né? A gente já vê isso há mais de 20 anos, empresas fazendo esse tipo de gestão a partir de indicadores e KPIs, usando algumas técnicas de gestão à vista, né? Depois foram implementando soluções de business intelligence, né? Um pouco antes disso, os próprios RPs, sistemas de gestão, começaram a ter suas áreas de relatório, começaram a acumular muitos dados. E com o avanço da tecnologia, hoje muitas das empresas não têm um sistema só, né? Você tem um sistema para a linha de produção, você tem um sistema para a de RH. Às vezes, dependendo do teu segmento, você tem uma plataforma só, mas mesmo assim você tem muitos dados para serem geridos. Então, quem está mais ligado a isso aí, quem está mais vidrado enquanto o indicador está se posicionando, se está vermelho, se está amarelo, se está laranja, ou dependendo do índice, quanto mais vidrado o cara está nisso, mais ele vai conseguir se antecipar, tomar decisões mais precisas, né? E estar à frente do concorrente dele. Não adianta só ele ter um bom produto, ele tem um mercado, ele precisa ser competitivo, né? E aí esse conceito foi criado para demonstrar esse tipo de prática. Então, nós hoje somos uma empresa de consultoria, de negócios, consultoria e assessoria, mas que tem a raiz tecnológica. 70% da nossa equipe são desenvolvedores de software, cientistas de dados, especialistas de dados, analistas de sistemas como a Regina, né? E tem uma parte da equipe que trabalha com a parte de negócio. Então, um projeto data-driven é um projeto que você envolve a corporação inteira, desde o chão de fábrica lá, desde do cara do estoque,
até o topo da pirâmide. Por quê? Porque todo mundo está gerando informação, todo mundo hoje precisa ser medido, né? E é medido de alguma forma, existe um indicador, um KPI, aquilo ali está ligado a um processo, é algo que a gente critica também, algo que está bem presente nesses projetos data-driven, antes de você entender como... E a Regina vai falar um pouco melhor depois, antes de a gente pensar em colocar uma plataforma tecnológica, antes disso eu tenho que entender qual é a missão, qual é a visão da empresa, quais são os objetivos e metas, os indicadores, quem são os usuários-chave, né, que estão ali naquela corporação, de acordo com as suas áreas, até porque o data-driven é para qualquer área, né? É financeira, é fiscal, é compra, venda, logística, estoque, é para todo mundo precisa... Marketing. Marketing, todo mundo precisa... RH, precisa seguir com essa cultura. Na verdade, a matéria-prima do data-driven são os dados, né? São os dados. E aí entra a LGPD, inclusive, né? Por isso a nossa live com o contexto da LGPD, porque dentro desse contexto de dados, nós teremos também dados pessoais, naturalmente. Exatamente. Principalmente quando você tem algumas aplicações como o data-driven para marketing, você tem aí um volume de dados pessoais enorme. Exatamente. E aí vem a preocupação, né? E tocando no ponto sensível aí que você mencionou, que a Regina vai falar, quando a gente fala de mapeamento de processos, essa é uma atividade essencial, né? Porque por mais que seja uma gestão orientada por dados, esses dados eles estão sendo processados em processos de trabalho ou processos de negócio. E é preciso que haja um entendimento completo desse universo. Afinal, a gente está falando de ferramentas, né, que se moldam a esse ambiente, não o contrário, né? Então, eu penso que todas essas ferramentas, soluções de data-driven, né, que vão envolver, inclusive, IA, né, machine learning, né, de alguma forma, dependendo do tipo de aplicação. Dependendo da solução, do tipo da aplicação. Exatamente. Por um acaso, eu trabalhei no meu mestrado, a minha dissertação foi com base em machine learning. E um dos pressupostos da machine learning é você ter um conjunto de atributos, né, que vá fazer a classificação de um determinado grupo ou outro. E, dentre esses atributos, eu tenho também dados pessoais em muitas aplicações, em muitos contextos. Então, é bem importante estar atento que todas essas ferramentas de data-driven, elas precisam estar aderentes à legislação, né? Mas eu vou dar aqui, novamente, a voz ao Márcio, para ele poder falar dos benefícios, né, dessas soluções, dos resultados, né? Ele tem vários cases aí também. Márcio. Tá, então, bem colocado por você aí. Como eu estava falando, então, antes de você de chamar a TI para entender onde é que estão os dados que vão compor aquele planejamento ali, você faz todo esse trabalho de consultoria, né, nos nossos projetos, as primeiras semanas estão focadas nisso, né, entender as métricas da empresa também, e aí que a gente vai fazer, depois de todo o planejamento pronto, plano de ação, que a gente vai fazer a carga dos dados, entender se tem uma A, B ou C. Tem projetos que a gente tem 7 sistemas diversos que estão interligados para poder criar esse entendimento. E aí, sim, os relatórios e os dashboards, né? Conforme cada um quer acompanhar. Então, com o advento com a vinda da LGPD, a gente que estava nesse mercado há bastante tempo, a primeira preocupação, nós como uma empresa que somos, em teoria, e na prática também, guardião dos dados, né, de algumas indústrias, empresas de varejo, eu tenho muito orgulho de falar que a gente tem clientes pequenos também, mas a gente é conhecido pelo trabalho com grandes indústrias e grandes empresas de varejo de todo tipo de segmento aqui na região, né? Temos clientes também agora em São Paulo. Toda vez que a gente faz esse tipo de trabalho, a gente visa a questão do compliance, né? Então, como eu estava falando, agora eu tinha me perdido, agora eu voltei. Então, a gente, como guardião de dados dessas empresas, a primeira preocupação é: eu vou estar fora do mercado se eu não adequar, porque na minha frente passa CPF direto, né? A gente tem acesso a muitas informações pessoais,
Se é um cliente de varejo, supermercado, como a gente tem, o cara tem uma mina de ouro ali no CRM dele, né? No cartão dele, né? No sistema de cartão. Então, eu sou o primeiro cara a ter que me adequar, porque eles vão se adequar por força da lei, e se eu não estiver preparado, eu não vou poder manipular os dados deles, né? Então, a gente está nesse trabalho de preparação. O nosso deadline é agosto, que é quando a lei começa a vigorar, e eu acredito que pelo nosso planejamento a gente vai alcançar também. Mas o cliente também está nessa empreitada, né? Então, e depois que a gente entendeu e viu como é que a gente poderia atuar, o cliente começou a demandar da gente, olha, eu preciso que você me ajude a entender como é que eu posso me adequar, porque o projeto de LGPD ele tem 3 pilares, né? Tem um pilar de governança corporativa, um pilar jurídico e um pilar de TI, né? Então, essa parte da governança corporativa e da TI é a nossa especialidade, mas a parte jurídica não era algo que a gente queria se enveredar e começar um trabalho sem ter know-how, né? Vamos dizer assim. Então, a gente se associou a um escritório jurídico que faz toda essa parte de consultoria jurídica e juntos nós entregamos um projeto. Então, isso é até algo importante, para a gente falar para quem está ouvindo, não é uma empresa só de TI que vai conseguir resolver teu problema de LGPD, não é só uma empresa de consultoria que te ajuda com objetivos, metas, blá, blá, blá. E nem é um escritório de advocacia, né? Então, o empresário fala assim, não, pô, já tem um cara que eu pago aqui, que é um escritório de advocacia, que me atende super bem, ele vai ter que resolver isso para mim, está dando no meu contrato. E o cara vai querer fazer, né? Mas está todo mundo aprendendo. Não tem solução mágica, né, Márcio? É um trabalho que tem muitas frentes, né? Ele vai poder explicar o gap baseado no que ele entende da lei. Mas como é que aquele gap ali, como é que aquele ponto de fraco ali, aquela área que precisa ser adequada, vai, com a ajuda da TI, fazer aquilo. E, às vezes, a TI interna dele não tem essa expertise. Então, não tem jeito. É melhor você investir agora, né, do que depois você pagar uma multa aí, que são multas astronômicas, né? E isso está muito ligado ao direito do consumidor também, sem querer entrar nessa área. Então, vão ter muitas ações a partir de agosto aí, né, de pessoas com direito ou até pessoas mal intencionadas, né? Então, a LGPD entrou na nossa vida dessa forma. Hoje a gente está tocando alguns projetos de LGPD. É importante, como você falou, ter plataformas que estejam aderentes a isso, plataformas de software. Você vai manipular dados de clientes, você tem que garantir para o teu cliente, para o cliente dele, que existe criptografia, que existe controle de acesso e rastreamento disso, que existe todo tipo de segurança da informação, né? Segurança da informação, de fato, prevenção contra ataques. Beleza, tá tudo certinho aqui, mas o cara tem um ponto de fraqueza lá no firewall dele. Então, alguém vai lá entrar pelo sistema, às vezes até pelo site, invadir e roubar lá informações, como de um cliente que a gente tem, que ele tem 600 mil, é bem conhecido na cidade, tem 600 mil pessoas no cadastro dele. Tem outro que está beirando 1 milhão. Então, você imagina, né? A quantidade de informação, não só da informação de nome, telefone, mas também que é o que eu vejo que é mais valioso, perfil de consumo. Então, aquilo ali é algo que não tem preço, né? Então, as plataformas têm que estar adequadas a isso e você tem que ter uma consultoria que, de fato, faça esse tipo de trabalho para você. Como case, eu poderia citar empresas de varejo, alimentício, né? Empresas também de eletroeletrônico, quando a gente está fazendo um trabalho. O ponto sensível com eles, além da parte do CRM, do cadastro do cliente, é um outro ponto sensível que todas as empresas têm em comum, inclusive a minha, cadastro de funcionário. Lá você tem informações sobre o nome, telefone, endereço, se o cara tem um problema na coluna, que pode interessar para uma empresa que vende plano de saúde, se o cara tem um carro que precisa de um seguro, onde que o cara faz o rancho dele, se a empresa dá um ticket, onde ele come, se você dá vale-refeição. Então, por mais que você não trabalhe direto com o consumidor final, que a gente chama de B2C, se você é uma empresa só B2B, você tem que estar preocupado também quanto às informações
pessoais que você tem dos seus funcionários, né? Às vezes um contrato do fornecedor que tem ali um CPF do dono da empresa, né? Tem o endereço dele, depende do tipo de contrato. Então, existem muitas soluções hoje, Márcio, que inclusive estão voltadas para anonimização e pseudonimização, né, desses dados. Por exemplo, replicando bancos com dados, inclusive, fictícios, que não são necessários para o processamento e que podem ser utilizados em determinados ambientes ou aplicações. Exatamente. Então, se você mantém dados, por exemplo, de clientes, e esses dados não necessariamente são processados, não tem uma utilização, você pode estar trabalhando com dados anonimizados, por exemplo. Exatamente. Então, a gente tem várias soluções aí que vão agregar a esse trabalho que é feito por essas empresas de TI que lidam com a massa de dados, né? Exatamente. No caso de vocês que trabalham com data-driven, que a matéria-prima é o dado em si. É o dado. Né? E o dado do cliente, então vocês precisam também buscar essas soluções complementares, né? Exatamente. Então, falando ainda no ponto sensível do RH, eu lembrei agora do uso que o funcionário faz do plano de saúde dele, né? A gente tem também um cliente da área de saúde que ele tem mais de 20 mil pessoas com um histórico de 5 anos de uso do plano de saúde. Então, o primeiro trabalho que nós fizemos foi fazer essa questão da anonimização, né? Não interessa saber se é o Eduardo, se é a Regina, para mim vira um número. Então, é o funcionário 01, funcionário 04... É a utilização de identificador, né? Até aproveitar aqui, Márcio, eu tenho um vídeo só sobre isso no canal. Aqueles que estiverem interessados, eu falo de anonimização e pseudonimização de forma conceitual, naturalmente. A partir dos conceitos, várias implementações podem surgir, já existem, inclusive, né? Mas aqueles que estiverem interessados em conhecer o conceito, também tem no canal um vídeo só sobre isso. Legal. Então, a preocupação para todos agora é como os dados estão sendo armazenados, né? E isso dá um up aí nos projetos de data-driven, porque é melhor você criar um projeto para gerar uma cultura de gestão por dados e, nesse momento de mapeamento de processo, você entender o caminho do dado, né, para saber os pontos de fuga que ele tem, do que, de fato, no fim, socar um projeto de LGPD lá sem pé nem cabeça, né? Então, a gente recomenda para as empresas, olha, vamos começar a fazer a gestão por dados em paralelo, vamos levantar os gaps com isso, que você tem não são gaps ligados à LGPD, mas gaps também, pontos de melhoria ligados à governança também, que vai te trazer uma melhoria de performance, uma redução de custo, né? Vamos fazer isso e criar um projeto que você possa criar uma cultura de gestão por dados e, ao mesmo tempo, se adequar até LGPD, né? Deixar o processo transparente, né? Transparente, que exige, né, a governança. Então... Esse é um grande desafio, né? Porque grande parte das organizações não tem isso implementado, não tem isso desenhado, né? Não tem. Exato. É um desafio grande. Tem empresas que fazem, pasmem, que fazem gestão a partir de fluxo de caixa, pô. Grandes empresas, com 10, 15, 20, 30 lojas. Também. Né? A gestão da calculadora, né? Gera a empresa com a calculadora na mão, né? É isso aí. Eu conheço também. Indústrias, inclusive, né? Grandes, né? Ainda familiares, né? Estão perdendo dinheiro. Né? Às vezes estão atrás de dinheiro. Estão atrás de dinheiro, às vezes, no banco, e o dinheiro está lá dentro com a redução de custo que ele vai fazer, com o trabalho que ele vai implementar. Então... Mas, em algum momento, essas empresas vão perceber que precisam se modernizar, né? Porque, senão, o mercado absorve, né? Exato. E eu acho preciso fazer um investimento, né? As empresas precisam fazer um investimento. Enquanto não há concorrência, algumas empresas ficam muito confortáveis, mas no momento em que esse mercado passa a ser explorado, a competitividade ela vai ameaçar a sobrevivência, a perenidade dessa empresa. Então, soluções como o data-driven, né, que são baseadas em uma inteligência competitiva, inclusive, né, porque você está analisando os dados
não só os seus dados, mas os dados da concorrência, do mercado como um todo, né, num trabalho mais global, onde você vai ter uma orientação, vai dar uma orientação competitiva para essas empresas, né? E elas vão despertar para essa necessidade mais cedo ou mais tarde, né? Verdade. A metodologia data-driven, ela, na verdade, ela auxilia a empresa estrategicamente, transformando ela orientada a dados. Então, a empresa passa a tomar decisões e criar as suas estratégias com base nos dados que nós mapeamos para ela. Então, essa é praticamente a definição de data-driven. A gente auxilia nesse processo. E aí entra... Dentro dessa aplicação, né, de gestão empresarial, né? Isso. Tem outras aplicações aí também bem interessantes, né, do data-driven, né? Como, por exemplo, o marketing, né, a gente estava falando, e a preocupação de muita gente, né? Exatamente. Quanto o LGPD pode influenciar, né, gerar impacto para essas empreitadas. Muita gente. Agora, Márcio, você tem um case bem interessante, né, que é da Covid, né? Então, é um exemplo interessante de como a análise dos dados pode orientar decisões de governo, né, decisões de mercado. Exatamente. A gente ficou aí, no ano de 2019, início de 2020, ajudando a Secretaria de Saúde com algumas análises, né? E aí a gente teve acesso a algumas fontes, começamos a entender mais do negócio, né? Apesar de já atender empresas de saúde no privado, a gente não tinha tido nenhum contato com o governo. Aí começamos a fazer um trabalho lá, isso nos despertou aí alguns interesses, começamos a fazer algumas pesquisas. Com o advento da nossa plataforma de dados, que chama-se Red Data, né? Nós criamos a nossa própria plataforma de análise de dados. Então, ela faz a captura, a mineração, transformação, conseguimos aplicar inteligência artificial, machine learning, predição de cenário, entregar os dashboards e tal, sem precisar de nenhum software de terceiro, né? Com o advento dessa plataforma, a gente pensou, cara, a gente tem acesso aos dados, a gente pode usar nossa plataforma sem pedir a benção de ninguém, né? Para sem nenhum custo adicional. Já que a gente quer ajudar a comunidade, então vamos criar um painel público. Isso foi até notícia em alguns blogs, em alguns jornais, impresso e online, onde fomos citados como uma empresa que faz voluntários que estão, de alguma forma, ajudando a população, né? Então, a ideia era a gente demonstrar nossa plataforma também, mas ajudar a população de alguma forma, dando acesso, democratizando o acesso a informações da Covid. Então, nós fomos pesquisar os bancos, então tem algumas informações que vêm da FVS, temos informações que vêm da CEMUSP, outras da Prefeitura de Manaus, e entre outras fontes de dados. Então, nós reunimos todos num banco só, criamos um painel, criamos uma área também de predição de cenário. A gente tem alguns modelos lá que dizem, olha, a pandemia está se comportando dessa forma e nos próximos 15 dias vai ser desse jeito. A gente tem acertado, né? Então, a ideia era prestar esse serviço, é um case de sucesso, porque a gente tem manipulação de dados, a gente tem análise de regra de negócio, a gente tem o entendimento da necessidade do público, a gente tem multi-acessos na plataforma também, então é um projeto bem legal, que mostra muito o que a Redmax faz, e fala um pouco também sobre como que você faz gestão a partir de dados. Eu fiquei sabendo, agora, acho que a Regina não sabia ainda, mas tem algumas clínicas que estão usando o nosso painel para acompanhar, clínicas de saúde, né, algumas empresas que estão usando o nosso painel, porque o cara fala assim, eu vou para cá, tem uma informação, vou para ali, tem outra, não, aqui eu tenho tudo compilado, né? E a gente atualiza diariamente esse painel. Então, isso mostra que, de fato, as pessoas estão buscando informação, que as pessoas sabem que precisam fazer gestão a partir de dados. A cultura está mudando aqui da cidade. Mas, desta parte, há 12 anos atrás, quando a gente começou, era muito difícil você vender um projeto, falar disso, né? Imaginava-se que só grandes empresas, bancos, que poderiam fazer gestão a partir de dados, e a gente, modéstia à parte, mudou essa cultura e ganhamos aí
sem sombra de dúvida, esquecendo a humildade aqui, um protagonismo por conta desses projetos, mas teve muita coragem lá atrás, como tem hoje também, porque nada roda como relógio, né? Apesar de você especificar um projeto de dados ali, de data-driven, com a tua equipe muito experiente, com o apoio do cliente, há alguns desvios no meio do caminho. Então, nada funciona como relógio. Então, isso só agrega para o projeto, só traz experiência mais para a gente, e é algo desafiador e que a gente hoje está na massa do sangue, como diz no popular, é o nosso dia a dia. E agora vocês precisam se atentar mais ainda por conta da LGPD, porque esses dados precisam ser bem compreendidos, né? Ser classificados e estar também baseado em políticas, né? Políticas de segurança e privacidade, não só eu digo a sua empresa, mas os próprios clientes, né? Porque eu costumo dizer que quando você contrata uma empresa, esses contratos também precisam estar alinhados à política de segurança e privacidade da empresa, que muitas vezes não tem, né? Exato. E isso é ruim tanto para quem contrata quanto para quem é contratado. Porque você, ao lidar com os dados do cliente, o cliente não tem uma política de segurança e privacidade, e isso deixa todo mundo de uma forma, como um todo, vivenciando uma insegurança jurídica grande, né? Exatamente. Aí entra o papel também do DPO, né? Que é o cara responsável pela segurança, de alguma forma, ele vai garantir, na verdade, de que o projeto de LGPD, que os dados estão seguros e que está sendo cumprido o que a legislação manda. É um trabalho que a gente está fazendo também, como DPO nas empresas. Vocês, como prestadores, precisam ter esse alinhamento com o DPO de cada cliente, né? Mas e você, Regina, como tem enfrentado esses projetos, né, esses desafios novos, principalmente agora tendo que lidar também com a LGPD, né? Porque como a gente está aqui discutindo, não tem como mais fechar os olhos, né? Não há mais aquela liberdade que se tinha antes da legislação, né? De se operar esses dados. Assim, Eduardo, com relação à cultura data-driven nas empresas, não haverá muito impacto direto, certo? Com essa regulação do LGPD. O que vai alterar apenas é o conceito da captação dos dados, né? A gente vai ter que restringir mais, vai captar apenas os dados necessários. Essa a diferença. Vai ter que deixar o processo mais transparente da coleta de dados, tratamento, autonomia do titular perante os seus dados. Então, assim, tudo o que é preciso fazer, na verdade, são as adequações. Porque isso que a gente está tratando. As soluções de data-driven, elas acabam por operar os dados em praticamente quase todos os ciclos, quase todas as etapas ou ciclo de vida da informação, né? Exatamente. Então, é uma carga muito grande de dados que precisam ser distribuídas, compartilhadas, integrações. Então, vai ter que se adequar a tudo, né? O que a gente vai precisar compartilhar, o que a gente vai liberar de acesso, para quem que a gente vai liberar, quem é o dono da informação, quem precisa, quem não precisa. Então, tudo isso a gente já está buscando incluir nos nossos procedimentos. Em pouco tempo, essas ferramentas certamente vão estar com com tudo isso nativo já, né? Para que a operação seja mais célere, mais eficiente, né? Exatamente. E quais são os desafios que você tem encontrado de imediato nos seus projetos atuais, que vocês têm pautado como uma necessidade de adequação imediata nos clientes ou desafios que vocês encontram nas próprias bases dos clientes? Porque hoje a gente sabe que muitas empresas não se adequaram, né? Até por conta da própria pandemia, a gente vai ter uma demanda reprimida muito em breve,
porque está todo mundo, conforme a gente já trabalhou em lives anteriores, está todo mundo pensando na sobrevivência hoje, né? O impacto da economia está muito forte, né? Agora, por exemplo, que já está havendo alguma reabertura, mas no cenário nacional a coisa piorou. Então, a economia vai se retraindo e as empresas passam a priorizar as suas atividades, e o que a gente observa, e a gente conversa com outros colegas de outros estados, e está ainda muito parado, né, no que diz respeito à adequação da LGPD, justamente porque a grande parte das empresas estão lutando aí para sobreviver, para se manter. E aí, quais são os desafios, por exemplo, que vocês têm com os clientes, né? Porque uma vez que os clientes não estão adequados, vocês precisam estar entrando em um diálogo muito grande, né? Isso do ponto de vista da prestação do serviço relacionado à Data Drive, né? A Data Driven. Exato. O que a gente precisa fazer é o intermédio, né? A gente vai servir como ponte entre a área de negócios do cliente e a gestão de TI do cliente. Então, a dificuldade que às vezes eu vejo é que muitos clientes possuem dados soltos ainda, dados em várias bases, em N tipos de informação, em planilhas, e aí fica mais complexo reestruturar isso daí, definir qual é o dado que é importante para pegar. Então, essa é a grande dificuldade. E a gente não tem como impor alguma coisa, a gente faz o nosso papel de consultor, e explica, e traz a legislação, e sugere melhorias, justamente fazendo esse meio de campo mesmo, entre análise de negócio e a gestão de TI do cliente. E a metodologia Data Driven, ela ajuda bastante isso daí, porque ela tem um método que é visual. Então, lá a gente define bem quais são os objetivos, quais são as metas que eles precisam, quais são os indicadores necessários para eles, quem são os donos dos dados, quem são os receptivos das informações, para quem que a gente vai distribuir. Então, é um trabalho bem interessante. Isso se tornou um desafio a mais, né, Márcio? Porque antes havia uma liberdade de operar esses dados de uma forma natural, né? Hoje não, hoje é preciso dividir essa responsabilidade com o cliente, né? Porque o cliente ele tem que estar adequado, assim como naturalmente vocês, mas não adianta só o prestador estar adequado, né? O cliente também tem que estar, porque tem que saber quais são as políticas que ele segue, quais são os dados com quem ele vai compartilhar, quais são as finalidades pelas quais eles operam aqueles dados, quais são as bases legais. Então, tem muita coisa envolvida aí, né? Se o dado é importante para ele, utilizar técnicas de anonimização dos dados. Exatamente. Isso está trazendo oportunidade de projeto para todas as empresas do Brasil que trabalham com dados como a gente, né? A gente viu esse avanço e mudança de cultura na Europa com a GPRD, né? Que é a LGPD deles lá, né? No começo teve também uma certa resistência e as coisas mudaram lá, e que bom que no Brasil também isso começou, né? E já virou lei. Então isso meio que acelera a transformação digital também dentro de algumas corporações. Isso para a gente que presta serviço é bom, né? Sim. Eu, como todos sabem, né, eu trabalho com treinamento, né? Ministro treinamento de LGPD há muito tempo. E eu sempre falo o seguinte: a primeira fase, que é a de mobilização e treinamento, ela é essencial, porque você precisa conscientizar seus parceiros, precisa conscientizar os colaboradores da tua empresa, porque não adianta você estabelecer as regras e se ninguém conhece elas, né? Então, é preciso que os gestores, onde esses dados são processados, sejam também treinados para que eles entendam os requisitos da LGPD
e, inclusive, quando for lidar com o prestador, saber exatamente passar as instruções, né? Porque o prestador ele não sabe, ele não conhece a empresa como um todo, né? Todos os detalhes, Exato. por mais que faça parte do trabalho, né? De empresas como a sua, por exemplo, é necessário que o cliente saiba o que ele quer também, né? Que ele tenha o seu planejamento. Eu trouxe aqui a colocação do Léo Bernardino, ele está dizendo o seguinte: empresas ainda têm a visão de que a lei não vai pegar. Bom, essa história já vem de há muito tempo, né? E vai pegar sim, né? Eu não tenho nem dúvida disso. Já está pegando, né? Já está pegando, né? A questão toda é que realmente a gente está vivendo um momento atípico, onde a economia está muito retraída, então todos pensam na sobrevivência, mas logo que essa fase aguda passar, as empresas vão começar a buscar essa adequação. E são poucas as empresas que estão podendo fazer isso nesse momento. Também tem isso. Até porque essa lei ela beneficia a população, a comunidade como um todo, mas beneficia também o cara que criou a lei, o cara que vai fiscalizar a lei, o cara que vai julgar as leads, né? Então, tá todo mundo no mesmo barco, ninguém aguenta mais receber ligação de telemarketing, né? Para vender. Exatamente. Ligam para mim, ligam para o juiz, ligam para o presidente, ligam para todo mundo. Até falar para o Léo que eu tenho um vídeo no canal que fala o porquê que as empresas não podem, não devem esperar, né, essas definições de quando a multa, se vai ser adiada, se não vai, porque essas empresas elas vão ser expurgadas do mercado por não estarem em compliance. Eu falo isso no vídeo lá, até desenhando, né, para facilitar o entendimento, porque no momento que uma empresa tem, um grupo econômico, por exemplo, tem um relacionamento comercial com uma empresa multinacional, esse grupo econômico tem que estar alinhado ao compliance dessa multinacional, senão não tem relação comercial. E os parceiros desse grupo econômico também. Então, é o efeito cascata que o Léo está falando aqui na mensagem dele. Exatamente. E aquelas que não se adequarem vão ficar fora do mercado. É isso que vai acontecer. Exatamente. E podem até ser penalizadas, né? Por isso. Fora a penalização. Principalmente pelos clientes, né? Consumidores dessa empresa. Exato. Semana passada eu fui procurado por um amigo empresário da área de tecnologia. Ele falou assim: Márcio, olha, eu estou prestando serviço para um órgão do governo do estado aqui do Amazonas. Olha só o que o cara está me pedindo agora. Está perguntando qual é o nível dele de engajamento com a LGPD, se ele já tem um plano estratégico. Isso demonstra o quê? Que daqui a pouco as empresas, os editais que vão sair aí, não, que é muito a tua praia também, o governo vai estar exigindo: olha, quer prestar serviço para mim, mas tu está aderente à LGPD? Não, então, cara, esquece. É bom lembrar o seguinte: vários estados já têm leis ou decretos que exigem programas de integridade para determinado valor. Por exemplo, Brasília, no DF, é acima de 5 milhões. Né? Cada estado aí tem um teto. Então, contratações de volume alto de recurso vai estar suscetível a ter um programa de integridade. E dentro desse programa de integridade, de compliance, você vai ter o compliance digital. E a LGPD ela entra dentro desse contexto. Então, vai chegar um ponto em que isso vai ser, sim, exigido dentro do programa de compliance para que essas empresas possam fornecer para o governo. Isso aí é quase inevitável. Inclusive, a nova lei de licitações já foi encaminhada para sanção para o presidente e prevê também programas de integridade. Então, esse é um caminho sem volta e a LGPD está dentro desse bojo de compliance que será exigido não só entre as próprias empresas no âmbito privado, mas também para poder fornecer para o governo. Verdade. O Léo aqui está participando bastante. Ele está falando, há tantos vazamentos, hackeamentos que estão acontecendo, né? E, de fato, parece que após o evento da LGPD, os vazamentos ganharam aí se potencializaram, né? Uma grande quantidade de vazamentos, né? Inclusive de volume extraordinário de dados pessoais.
estão aí para quem quer ver, né? E Sequestro, a LGPD, sequestros, né, de dados, uma série de ataques, né, de ransomware nesse caso, né? Vários ataques sendo implementados e todos eles como objeto, como alvo, o dado pessoal, né? Ou o dado organizacional. Exatamente. E eu gosto até de dizer o seguinte, por mais importante que seja o dado pessoal por conta da LGPD, mas é o momento também das empresas aproveitarem que há uma exigência legal para também implementarem sistemas de gestão de segurança da informação englobando os seus dados corporativos. Porque tem muitos dados corporativos que, apesar de não serem dados pessoais, têm valor. São dados críticos. Exatamente. São ativos de muito valor para a empresa. E aí não dá para olhar para esse conglomerado, para essa base de dados só com o olhar da LGPD. É preciso ter uma visão holística, né, da coisa. A gente, dentro dos nossos projetos, a gente cria um relatório de impacto de negócios. Recentemente, a gente entregou para um cliente que fala justamente disso, dos pontos de melhoria na nossa visão de tecnologia, que ele deve os problemas que ele deve sanar ali, né, para poder resolver essas problemáticas ligadas à segurança da informação e dados, etc. Né? Então, é algo que ele tem que estar atento, porque pode acabar com o negócio dele, né? Um vazamento aí pode acabar com o negócio dele. Essa questão da LGPD, ela é inevitável, ela vai inundar todas as organizações, e tanto públicas e privadas, né? As privadas, claro, ficam muito mais preocupadas porque ficam sujeitas às multas, mas as organizações públicas também ficam sujeitas às sanções e responsabilizações. Então, é preciso que todo esse ecossistema esteja em compliance, porque senão a gente não vai ter resultados muito bons aí. E já temos aí esses cases negativos de vazamento, então a gente precisa levar isso muito a sério, né? Ok. Exatamente. Regina, você quer pontuar mais alguma coisa interessante aí sobre Data Driven? Eu até mesmo dar uma definição técnica mais detalhada, porque a gente está falando aqui de Data Driven com uma naturalidade grande, mas tem muita gente que pode estar se perguntando na altura da live o que é Data Driven, afinal, né? Então, Data Driven é, na verdade, uma metodologia, um método ágil que a gente utiliza nas empresas com o objetivo de orientar estrategicamente os dados da empresa, tornando essa empresa orientada a dados. Ou seja, né, como eu já tinha dito, ela passa a fazer uso dos dados para tomadas de decisões, inclusive estratégicas dela. Então, ele possui, na verdade, a gente utiliza uma ferramenta própria, um framework similar ao Canvas. Eu acho que todo mundo aqui já conhece bem o Canvas. E aí, nesse mapa visual, a gente consegue extrair os dados da empresa e orientá-la estrategicamente dentro do negócio dela, para ela atender individualmente, inclusive, as metas dos seus departamentos. Né? E a gente tem três importantes personagens dentro desse Data Driven, que são as pessoas, os dados e a parte de analytics. As pessoas, por quê? Porque são elas que são o centro das tomadas de decisões. Então, elas precisam justificar qualquer iniciativa que ela tenha para poder tomar a decisão dela. Ela tem que ter a informação. A gente precisa capacitar essas pessoas através das habilidades delas e internalizar dentro da empresa a cultura de dados. Os dados que são a parte principal da fundação da empresa. Toda empresa tem dados. E aí, dependendo do dado, eles precisam ser movidos, replicados, combinados, integrados. E todo o ambiente que ele está precisa permanecer acessível, claro, dentro das condições agora da LGPD, respeitando
a parte da segurança da informação, o compliance, algumas empresas utilizam da governança de TI, utilizam ferramentas de governança de TI, que é o IT, o COBIT. Então, isso daí é muito importante, e aí a gente precisa garantir para o cliente a integridade e a democratização desse dado dele. E aí, por final, vem o Analytics, que é a parte visível, né? A gente tem as pessoas, a gente já formatou todo o Big Data da empresa, e aí a gente passa a criar a estratégia de como eles vão visualizar esses dados, que são os motores, né, os recursos que eles vão ter para tomar as decisões. Aí vem os relatórios, os dashboards. Às vezes eles não precisam ver um relatório ou um dashboard, eles só querem um dado para tomar uma decisão. Então, isso depende muito do negócio, da estratégia do cliente e para que ele vai querer o dado dele. Então, quando a gente vai na empresa, a gente já vai com a nossa pastinha debaixo do braço, né, Márcio? Com o nosso plano lá do Data Driven Canvas, que a gente tem, e a gente senta com a área de TI, a gente senta com a área de negócio e a gente começa a mapear os dados, começa a fazer o mapeamento de processo deles. O que vai ser necessário também em qualquer projeto de LGPD, né? Exatamente. E um projeto de Data Driven que você vai precisar identificar, inclusive é oportuno fazer tudo de forma concorrente, né? Exatamente. Tanto a adequação do LGPD quanto o próprio projeto em si de Data Driven, né? Então, Data Driven para aquelas empresas que já estão adotando, né, que estão consumindo, né, essas soluções, também é interessante já aproveitar, né, essa etapa para fazer a adequação, para a coisa já nascer já em compliance, né? Corretamente, bem colocado. Então, a gente chega à conclusão aí com a provocação da live que não é o fim do Data Driven, né? Não. Na verdade, o Data Driven vem aí para auxiliar, inclusive, né? E para fomentar essa adequação. Seja na área de gestão estratégica do negócio, seja na parte direcionada para marketing, né? O marketing hoje ficou aí como um alvo muito grande, né? Por conta da importância, da relevância. Eu acho que é o que mais vai sofrer, né? É mais que vai sofrer, exatamente, porque o trabalho é em cima de dados pessoais, né? São os clientes que se deseja conquistar. Só que o que a gente percebe é que nenhuma dessas áreas vai se extinguir ou vai morrer. O que vai acontecer é que a gente vai ter um ambiente mais saudável, né? Nós vamos ter regras agora que precisam ser cumpridas e respeitar principalmente o cidadão que é o titular dos dados. Então, eu penso, muita gente vê de forma negativa, mas não, na verdade, a gente está caminhando para um mundo em que, apesar de dar um trabalho maior, né, para todo mundo, tanto para as empresas, até mesmo para os titulares, mas é um mundo em que um respeita o outro, né, onde você tem um espaço, você tem a exploração do mercado, você alcança o teu objetivo, mas seguindo as regras que são saudáveis, né, que são exigidas em lei, que respeitando os direitos do cidadão, né? A gente, na verdade, vai deixar o processo mais transparente, né? Porque, assim, toda empresa, ela já existe o compliance, né? Já existe uma segurança, uma questão da política de riscos. As empresas, elas têm que garantir o cumprimento dos atos dela, tem os procedimentos internos, as normas, as leis. Então, a gente só vai deixar o processo mais transparente e melhor estrategicamente para dentro da empresa como um todo, né? Dentro da corporação como um todo. Tem que lembrar também que o mapeamento desses processos e o mapeamento dos dados são atividades importantes, mas não são únicas dentro de um projeto de adequação de LGPD, né?
Isso tudo Sim. tem que estar alinhado a outras atividades, né? Como eu falei, a mobilização, o treinamento, a elaboração das políticas. Tem empresas, por exemplo, que não têm planejamento estratégico, conforme o Márcio falou, temos que ver o planejamento, ver visão e tudo. Tem muitas empresas que não têm nada disso. Então, os obstáculos, de certa forma, vão aumentando, né? Exatamente. O Léo está aqui falando, deixa eu ver aqui, as empresas também podem se estruturar, mapear processos de forma multidisciplinar, né? Ele está colocando aqui, sim, né? Com certeza. E eu inclusive, costumo falar com bastante repetição que a LGPD vai permitir às empresas a corrigirem erros do passado. Então, a área de segurança da informação, que era vista antes como boa prática, hoje ela começa a ser vista como algo determinante no processo da LGPD. Então, e mapeamento de processos também, né? A governança de TI. Então, são várias áreas que já tinham perdido, de certa forma, um destaque e voltam ao cenário com uma importância muito grande, né? Exatamente. Governança corporativa, governança de TI, compliance, tudo isso meio que vai fundir, né? A LGPD, ela veio para colocar isso em fazer prática. essa adequação pensando em uma atividade ou duas, né? Ainda que sejam importantes. É preciso ter uma visão de tudo que é necessário fazer, né? Análise de risco, né? Exatamente. Desses dados. Enfim, por isso tem uma série de atividades que fazem parte do projeto de adequação. Por isso que a gente está recomendando às empresas partirem para um projeto de data-driven, onde a gente vai ver essa questão da governança corporativa, o caminho do dado, os gaps que ele tem relacionados à legislação e a outros problemas de performance também, do que só contratar um especialista em leis para poder dizer para ele onde é que está o problema, né? Então, a hora é agora. Eu, em particular, Márcio, até nos treinamentos, eu tenho trabalhado com 8 etapas de implementação ou de adequação da LGPD, né? E cada etapa tem um conjunto de muitas atividades, né? Então, assim, a gente sabe que tem vários modelos no mercado, né? Mas essas etapas, elas são importantes para que todos consigam enxergar, né, aquele pedacinho, né, que precisa ser trabalhado. Porque se não é um projeto de curto prazo, né, dependendo do tamanho da empresa, você vai ter um projeto de adequação de 3 meses a 1 ano e meio, né, dependendo do tamanho da empresa, do volume de dados. Exatamente. Então, é preciso ter uma estrutura, né? Tem que ter uma metodologia de trabalho, né? E dentro daquela metodologia PCA, né? Onde você tem lá as fases bem definidas do teu trabalho. E aí entram as ferramentas, né? Entram outras metodologias que também vão integrar esse trabalho, esse projeto, que uma delas o Data Driven, né? E ferramentas de anonimização ou de pseudonimização. Então, são ferramentas, são soluções complementares, né, que vão fazer parte desse universo aí de adequação. O Léo aqui está dizendo que a TI sempre foi visto como um centro gerador de custos e nunca um setor estratégico. Mas isso está mudando, né? Isso está mudando isso tem que mudar, né? sensivelmente. Isso tem que mudar, exatamente. A TI, ela tem que passar a ser vista como um setor estratégico dentro da empresa. Perfeito. Márcio, quer destacar alguma coisa? Eu estava falando sobre a questão do projeto Data Driven, né, que eu acho que isso tem que ser algo implementado para ontem, se você quer estar competitivo nesse momento, seja qual o ramo da sua empresa, se é uma indústria, se é empresa de serviço, e com isso você já se adequa também, pode juntar e fazer um projeto de LGPD para se adequar também à LGPD e ganhar performance corporativa, né? Ainda mais nesse momento que a gente está aí com a pandemia, né? Isso tem afetado muitos negócios, então
tem alguns negócios quebrando, outros fechando, então é o momento de você enxugar, mas saber como vai reduzir, né? Não é reduzir de qualquer jeito, e como se tornar mais competitivo a partir do momento de uma gestão mais eficiente, né? Eu digo para os clientes, olha, a gente não está aqui para te ensinar a gerir o teu supermercado ou a tua loja de eletroeletrônico, não é isso. Quero te trazer informação, processos mais eficientes e informação para você tomar decisão, porque o especialista no negócio é você. Você que criou a empresa do zero ali, ou era do teu pai, do teu avô, e eu não vou entender mais de venda de máquina de lavar do que você, né? Mas eu quero te mostrar como é que você vai fazer o teu processo mais eficiente. Se eu te trouxer todas as opções de forma rápida, você vai, com a tua experiência, tomar a melhor decisão possível. Se você quiser, através de inteligência artificial, a gente te recomenda também qual é a decisão, mas no fim, o fator humano é o final, é o decisivo. Né? Fornecer informações de qualidade de forma tempestiva, né? Exatamente. É tudo que qualquer gestor quer, né? Na verdade. Né? Regina, quer finalizar com algum destaque? Estamos aqui já no final da nossa live, quase. Quer deixar alguma mensagem final aí para quem vai assistir a live agora ou mais tarde? Só reforçar que a LGBT ela não vai acabar com o data-driven das empresas, viu? Ela, pelo contrário, ela vem só fortalecer, ela vem só contribuir. Que fique claro, né? Que fique claro. Ela vem só contribuir para que a gente possa realmente buscar e compartilhar os dados, né? E tratá-los porque as dentro soluções da vão segurança permitir da um informação. controle maior desses dados, né? Então, exatamente. Contribui com a governança, né? Com a qualidade dos dados. Com a qualidade dos dados, a gente vai poder fornecer dados para tomadas mais assertivas. Perfeito. É isso. Senhores, então, quero aqui agradecer a participação do Márcio, tá? Da Regina, foi um prazer imenso aqui tê-los na live. Eu acho que o debate aqui, a conversa foi bem proveitosa, né? E esclarecedora para boa parte das pessoas que vão estar assistindo o vídeo da live, porque o Data Drive ainda é uma solução um pouco conhecida, né? É um nome ainda um pouco misterioso para muitas pessoas, principalmente aquelas que não são da área de TI, né? Até a gente tropeça no termo também, né? Né? É isso aí. Então, a gente tem aí uma oportunidade também de levar essa mensagem para outras pessoas que possam agora, a partir desse debate, identificar aí uma oportunidade interessante para a sua empresa, para a sua organização. Né? Exatamente. E se quiser saber mais sobre Data Driven, né, a gente tem um site da Redmax, é só entrar em contato que a gente está disponível. Está disponível, a gente pode fazer um diagnóstico, né, sobre a aderência da empresa ao Data Driven, mostrar onde é que estão os pontos fortes e os pontos fracos, falar sobre LGPD, né? Perfeito. Então está aí à disposição, né, de quem quiser fazer o contato aí com essa equipe aí de feras. Senhores, no mais, agradeço, tá? E até a próxima aí, a gente vai se falando. Tá bom. Obrigado aí, Nunan. Obrigado, Regina. Boa noite a todos. Obrigada. Agradeço a oportunidade. Boa noite.